8h18, a gente muda de assunto agora e recebe convidado especial no nosso estúdio, porque será realizado neste domingo, dia 1º de outubro, a eleição para a escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Votuporanga. São 13 candidatos que vão disputar 5 vagas para titulares, mais as vagas de suplentes, e sobre isso a gente conversa com o presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Douglas Lisboa, que está aqui com a gente para uma entrevista ao vivo. Douglas, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávia, Meg, Darcy, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Unifev de Votuporanga. Uma grata satisfação estar com vocês para falar sobre esse assunto. Um assunto muito importante, eleição dos membros do Conselho, que tem um trabalho muito específico e importante no nosso município. Vamos começar explicando, Douglas, quem que pode votar, quais são os critérios para poder participar como eleitor? Ok, Flávia. Bom, domingo agora, dia 1º, realizamos as eleições para a nova escolha dos conselheiros tutelares de Votuporanga. Quem pode votar são todos os eleitores que estão com a sua situação eleitoral em dia com a Justiça Eleitoral. Então, você que votou na última eleição, que não tem nenhuma pendência, basta comparecer lá na escola Faustino Pedroso, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, munido de um documento com foto e o título de eleitor, e você vai ser atendido lá, direcionado à sua sessão de votação, e vai votar no seu candidato de escolha. Então é importante levar documento com foto e o título, não pode esquecer. Exatamente, documento com foto e o título. E lembrando que esses documentos podem ser dos aplicativos digitais, o RG digital, o CNH digital, carteira digital ou o e-título, né? Caso algum eleitor esquecer o título de eleitor, se esquecer, nós também vamos permitir a votação, porque temos o banco de dados da Justiça Eleitoral e faremos a consulta ali do título, né? O documento oficial com foto, se esquecer, não vota. Tá. O título, se esquecer, o CMDCA optou por fazer a consulta ali na hora e possibilitar que o eleitor possa votar. Douglas, e nesse ano teremos novidade, né? O voto sendo registrado na urna eletrônica. Exatamente, de forma inédita, Meg. Nós fizemos uma parceria, um contrato de comodato com a Justiça Eleitoral de São Paulo. Vamos ter a eleição através de urnas eletrônicas, né? Então vai mudar toda a dinâmica da eleição. Nós teremos aí, foi feita uma divisão pela Justiça Eleitoral de que Votuporanga seria 15 sessões de votação. Essas 15 sessões estão concentradas na Escola Faustino Pedroso, divididas por ordem alfabética, né? Então nós teremos lá uma equipe de recepção que já vai orientar os eleitores através do nome, vai indicar qual que é a sua sessão de votação. O eleitor vai chegar lá e escolher como se fosse a eleição normal, digitar o número do seu candidato, né? Nós possibilitamos, inclusive, que os candidatos escolhessem a sua numeração, não é mais por ordem alfabética, igual era. Então basta o eleitor passar pela mesa, pelo presidente da sessão, cadastrar o seu título e votar como se fosse uma eleição normal, apertar lá o fim na urna eletrônica para registrar o voto. Muito bom. Douglas, o Conselho investiga uma denúncia de irregularidade na conduta de uma candidata. A gente queria saber como que está o andamento dessas investigações, dessa denúncia, dessa irregularidade, e se essa candidata participa normalmente das eleições, qual que é o trâmite agora? Sim, a candidata ela participa normalmente das eleições, né? O CMDCA recebeu uma denúncia formal em relação a uma candidata, e o procedimento é instaurar um processo administrativo para verificar a veracidade dos fatos. A candidata foi notificada e ela tem até a próxima segunda-feira para apresentar a sua defesa, arrolar testemunhas. Depois, no momento posterior, será designado aí uma audiência para ouvir as testemunhas arroladas, e depois o CMDCA, a mesa diretora, vai emitir uma decisão sobre este caso. Se eventualmente a candidata for uma das eleitas, ela tem um registro da sua candidatura cassado. Isso eu falo de forma geral, né? O procedimento de forma geral. Se não,
segue normalmente e para a posse que é realizada no dia 10 de janeiro de 2024. Então, para deixar bem claro para a população, o caso está sendo investigado, caso seja constatada de fato essa irregularidade e caso ela seja eleita, aí ela tem a candidatura dela cassada, então o caso continua sendo investigado. Sim. Douglas, e quando será realizada a posse e a vigência do mandato? Então, houve uma alteração, alguns anos atrás, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O conselheiro tutelar ele tinha um mandato de 3 anos, 3 em 3 anos. Mas era uma prática coincidir com eleições municipais ou com estaduais, federais, e virava uma bagunça. Depois o estatuto foi alterado, hoje o mandato do conselheiro tutelar é de 4 em 4 anos, e as eleições elas são realizadas sempre no ano subsequente ao da eleição presidencial. Então, nós nunca mais teremos colisão de eleições, sempre no primeiro domingo de outubro, né, e a posse dos candidatos eleitos sempre no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao da eleição, ou seja, 10 de janeiro de 2024. O mandato dos atuais conselheiros vai até o dia 9 de janeiro de 2024. O CMDCA, inclusive, já tem contratado um curso de capacitação para os candidatos eleitos, para que quando assumam dia 10 de janeiro, já estejam cientes das atribuições, das questões corriqueiras e práticas do órgão. Perfeito. Douglas, vamos falar agora um pouquinho sobre o papel do Conselho Tutelar. Para quem não conhece, né, o trabalho realizado pelos conselheiros, explica de forma geral qual que é o papel do Conselho Tutelar no município. Isso, o conselheiro tutelar ele é o encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Eu gosto de resumir, para a população entender, o Conselho Tutelar é o PROCON da criança e adolescente. Ou seja, quando há violação de um direito da criança e adolescente, o Conselho Tutelar, através do conselheiro, entra em ação para zelar efetivamente para que aquele direito seja garantido à criança e adolescente. Nós temos uma confusão muito grande hoje por parte da população sobre esse entendimento, né? Nós temos, de acordo com o Estatuto, o artigo 98, quem que pode violar os direitos da criança e adolescente? Os pais ou responsável, a sociedade, a comunidade, o Estado, o poder público, né? Como o poder público? Quando nega uma vaga numa escola, um atendimento médico específico, né? Os pais, quando tem alguma questão de agressividade ou em razão da própria conduta da criança ou adolescente. Vamos supor que quando um adolescente ele está consumindo bebida alcoólica, drogas, ele mesmo está violando o seu direito. E aí o Conselho Tutelar ele vai aplicar medidas protetivas visando garantir aquele direito, seja com encaminhamento específico, com psicóloga, médico ou de reestruturação familiar, né? E também aplica medidas aos pais para que solucionar aquele problema, né? Ou expedir notificações às autoridades que eventualmente estejam supostamente violando o direito da criança e adolescente. Então, o papel do conselheiro tutelar, para resumir, ele é muito burocrático, extremamente burocrático. Ele tem que ficar ali fazendo os encaminhamentos, despachando o documento, né? Porque ele vai solicitar que as demais autoridades entrem em ação. Por exemplo, se precisa de um atendimento psicológico, ele vai requisitar o serviço público de saúde e de psicologia. Se precisa de um encaminhamento da assistência social, o conselheiro tutelar ele vai requisitar esse atendimento especializado. E lembrando que as ações, as medidas e as decisões tomadas por um conselheiro, elas só podem ser revistas pela autoridade judiciária, né? Então, o conselheiro tutelar ele tem a sua autonomia de trabalho e suas decisões só podem ser revistas pela autoridade judiciária. É importante falar isso, né? Porque há uma confusão, assim, que muitas coisas acontecem por conta do Conselho Tutelar existir hoje, e isso não é verdade. O Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direitos, né? De uma lei que já existe. De uma lei que já existe. E ele está ali para fiscalizar. Exatamente. Muita gente acaba colocando a culpa, porque o Conselho Tutelar fez isso, fez aquilo, mas ele está ali para fiscalizar. E por conta da tamanha importância desse trabalho, acho que fica o apelo para a população participar das eleições. Sim. Porque muita gente, às vezes, nem imagina que é a população que elege o Conselho Tutelar, é um órgão que esses funcionários, esses conselheiros recebem
salário do poder público, do nosso dinheiro, na verdade, da população. Então, a gente tem que participar dessa eleição porque são representantes do povo também. Então, deixa o convite para todo mundo participar da votação, da eleição, para a escolha desses representantes que vão cuidar aí dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Ok, então, o voto ao Conselho Tutelar ele é facultativo, mas ele é muito importante que a população participe, muito importante mesmo, porque nós estamos escolhendo as 5 pessoas que vão trabalhar efetivamente na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Quando eu falo em direitos, é importante falar isso, que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é uma lei muito severa. O artigo 4º do Estatuto, ele começa falando o seguinte, que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do poder público. Ele estabelece uma ordem em que ele coloca em primeiro lugar a família. E quem compõe uma família? É o pai, a mãe e os filhos. Então é interessante falar isso porque a lei ela começa falando em dever, né? Em dever. E isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, essa lei não estabelece só direitos. E os direitos estabelecidos no ECA são os mesmos para qualquer cidadão que estão previstos na Constituição Federal. A questão principal é a violação de um direito. Então, por isso que é importante a população se conscientizar e no próximo domingo escolher um candidato. Nós temos 13 candidatos que estão sendo divulgados nas redes sociais, rádio, TV. Conheçam seus candidatos, compareçam na Escola Faustino Pedroso, ali das 8 às 17 horas, e façam o seu voto, né? Vai ser muito rápido, nós estamos com uma equipe muito boa, de 100 servidores irão trabalhar nessas eleições, né? Chega lá, eu acredito que em 5 minutos a pessoa consegue votar e já está liberada para voltar para casa. Então é um apelo que o CMDCA faz para conscientizar a população, para comparecer e votar em um dos candidatos ao Conselho Tutelar. Recado está dado. Quero agradecer muito Douglas Lisboa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Douglas, para quem tiver alguma dúvida, telefone de contato do Conselho, só para tirar alguma dúvida sobre as eleições ou também sobre questões em gerais do direito da criança e do adolescente. Ok, vamos lá. O telefone do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que organiza a eleição é o 3426-2600, que é da Secretaria de Assistência Social, né? E o telefone do Conselho Tutelar, se quiser falar com algum conselheiro tutelar, o telefone lá é o 3422-2288. Então fica aí à disposição da população. E caso queira também procurar o CMDCA, estamos à disposição lá. Perfeito. Douglas, obrigada mais uma vez pela entrevista. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço vocês, agradeço a oportunidade que a Rádio Unifev sempre nos dá ao CMDCA e à Prefeitura. E conto com vocês lá participando domingo nas eleições. É isso, obrigada. Jornal da Manhã, Unifev.